está na internet já? Está falando, já está lá no Spotify já, viu, irmãos? Aqui é tecnologia pura. Então, já que nem todos trouxeram quer dizer, nem todos não. Nós não trouxemos a primícia hoje, como nós não temos o culto da virada, nós vamos trazer então no primeiro culto. Aqueles que puderem trazer no primeiro culto, nós vamos consagrar o Senhor. Eu vou trazer minha primícia também com a minha esposa, né? E nós vamos depositar aos pés do Senhor a primícia, a oferta, o dízimo, aquilo que ainda tiver de rendimentos, dízimo de rendimentos, porque é uma bênção. E tenho aqui, depois no final, né, os irmãos que ainda não pegaram o seu envelope, e a sua e as folhas aqui para o seu louvor, pelas dádivas em 2019, e também os seus alvos, né? Depois nós vamos falar alguma coisa sobre alvos aqui, muito importante, que eu estava meditando hoje, enquanto pensava nessa questão de alvos, né? Falar alguma coisa aqui. Mas amém. Então, meus irmãos, quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos, que veio o meu coração. Eu, quando penso em ministrar a palavra à comunidade Betânia, eu penso em ministrar a palavra de acordo com a necessidade, com o momento que a igreja vive. E neste momento eu vejo que, dentre as muitas necessidades, nós precisamos de ter uma convicção profunda. A palavra não é bem convicção profunda, nós precisamos ter a nossa fé arraigada, nossa fé firmada, porque nós estamos caminhando numa trilha que o Senhor preparou para nós, que vai desembocar, ou que está para desembocar, num tempo poderoso de uma manifestação gloriosa de Deus. Isso vai acontecer. Aleluia. E para isso nós precisamos exercer fé. Exercer fé. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande com a fé das igrejas. Ele tinha uma preocupação, porque se o inimigo conseguisse solapar, destruir a fé dos irmãos, a igreja acabava. Ele tinha essa preocupação. Vamos ler Judas, a cartinha de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Aleluia. E esses tempos nós estamos vivendo uma batalha. Nós estamos vivendo uma grande batalha. O Senhor nos chamou para a batalha. Diga, Deus me chamou para a batalha. Vai conseguir pôr ali, Marquinhos? Vai conseguir pôr ali? Judas, verso 3. Judas, verso 3. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Diga, batalhardes. Muito bem, batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Diga, nós somos exortados, animados a diligentemente batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. O nosso combate é um combate pela fé. É o combate da fé. Aleluia. Não é outro tipo de combate. Porque toda a estratégia do inimigo contra mim, contra você, é tentar lançar dúvidas no nosso coração, lançar dúvida na nossa mente. Esse é o objetivo dele. Essa é a estratégia dele. Sabe por quê?
Porque se ele conseguir paralisar a sua fé, acabou. Se ele conseguir paralisar a minha fé, acabou. Então essa é a nossa luta. Perseverar na fé. Diga, perseverar na fé. Então o apóstolo Paulo tinha esta preocupação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim: foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Tessalônica. Como eu já disse aqui aos irmãos, foi uma igreja que ele passou pouco tempo e teve que sair correndo porque queriam matá-lo, apedrejá-lo. E ele não pôde dar os fundamentos da fé para aqueles irmãos. Então ele teve que sair correndo. Então ele ficou preocupado com o que estava acontecendo, com que se o tentador havia tentado os irmãos e eles haviam então perdido a fé. Perdido a fé. Nos dias que nós estamos vivendo como igreja, nós precisamos nos posicionar em fé. Porque a nossa luta não é outra. Ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades que se levantam para tentar minar minha fé, minar a sua fé. Aleluia. O versículo 6 diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo de vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também a vós outros. Verso 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Então veja, a fé é importantíssima na nossa vida. Se nós não tivermos fé, nós não alcançamos nada. Se nós não tivermos fé, nós não chegaremos a lugar algum. Como você pode avançar sem fé? Como nós podemos avançar se a nossa fé está paralisada? Eu tenho dito aqui que o nosso centro de forças é a nossa fé. O nosso centro de forças é a nossa fé. Você pode jejuar muito, pode orar muito, mas se o seu centro de força não for a fé, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Aleluia. Há uns tempos atrás, nós precisamos mudar ali alguns disjuntores naquele quadro ali fora, porque estava dando problemas aqui no ar-condicionado e o cabo era muito curto, estava esquentando muito, tivemos que mudar ali, tivemos que mudar a central lá fora. Temos que mudar a central, colocar um fio de uma bitola maior. Foi difícil passar por baixo do chão ali, né? Foi difícil, mas conseguimos passar. Hoje estamos razoavelmente tranquilos, porque não há mais problema de haver alguma dificuldade lá na central e nós ficarmos aqui sem ar-condicionado. Então, a central ali está ok. Assim como o centro da nossa fé, o centro da nossa energia, podemos chamar assim, a nossa energia nuclear, é a nossa fé, tem que estar firmado. Eu estava numa conferência lá na Portuguesa, quando o pastor Marcelo pregou sobre esse assunto. Eu falei, entendi, Senhor, entendi. O centro é a fé. Se Satanás conseguir desativar isso, e como é que ele consegue desativar isso? Ele começa a lançar na minha e na sua mente dúvidas com respeito ao amor de Deus. Ele começa a lançar dúvidas com respeito ao amor de Deus. E quando nós aceitamos essas dúvidas, se somos amados ou não, o que acontece? Nós ficamos paralisados.
Porque quem não se sente amado, não avança. Quem não se sente amado, não anda. E se o meu centro de força está paralisado, porque eu não me sinto amado, eu não consigo mais orar. Você não consegue mais orar. Você não consegue orar porque não crê que Deus te ama, logo Ele não está ouvindo a sua oração. Você não consegue mais orar por milagres. Não consegue mais orar por grandes coisas da parte do Senhor. Não consegue pedir coisa alguma, porque a sua fé está paralisada. Através de muitas circunstâncias, através de muitas dificuldades que o inimigo levanta, ele consegue paralisar a minha e a sua fé. Mas diga assim: eu estou esperto. Amém. Aleluia. Sem contar que muitas vezes ele faz com que nós olhemos para nós mesmos. Esqueçamos que somos justificados. Diga: eu sou justificado. Quando eu olho para mim mesmo, o que eu vejo? Na maioria das vezes, o que nós vemos? Erros, problemas, dificuldades. Aí então eu digo: eu não estou qualificado para ser abençoado. Eu não estou qualificado para receber isso ou isso de Deus. Porque eu estou olhando para mim. Mas não sou eu que me qualifico. É o Senhor que me qualifica a receber o que Ele tem para me dar. Já pararam para pensar nisso? É Ele que nos qualifica. Como que Ele nos qualifica? Ele nos torna justos. Ele nos torna justos, somos justificados. Diga: eu sou justificado. Aí então nós concluímos falsamente que não estamos qualificados, que não temos condições alguma, que não merecemos receber algo de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a conclusão disso? Falta de fé. Você vai dizer: eu não vou orar mais. Não creio que Deus vai me dar, não creio que Deus vai preparar, não creio que vai acontecer. Porque eu não mereço. Mas eu quero dizer para vocês que humanamente, na nossa justiça própria, nós não merecemos mesmo. Merecemos porque somos justificados. Então hoje, em nome de Jesus, você sai daqui dizendo com todas as letras: eu sou amado. Eu tenho lutado muito com isso, irmãos. Tenho lutado muito com isso, porque os ataques são ferozes de Satanás. Os ataques são ferozes. Tem horas que eu estou assim, às vezes estou na pia lavando louça, aquele ataque terrível. Eu falo: Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu começo a dizer: eu sou amado. Deus me ama. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Quando eu penso que não, aquilo vai dissipando, desfazendo e pronto. Aleluia. Se você está debaixo de um peso nesta noite, se você veio aqui e está debaixo de um peso de acusação, de algo que você fez, de algo que aconteceu, de palavras, eu quero dizer uma coisa: você é amado. Não aceita nenhuma acusação do diabo sobre a sua vida, porque senão isso vai te paralisar. Isso vai te paralisar. Acima de qualquer coisa, nós somos amados. Então nós aceitamos a mentira maligna de que nós não podemos receber, não temos qualificação para receber algo do céu. E nesses dias, como eu disse, nós estamos vivendo como igreja, as circunstâncias, humanamente falando, não são favoráveis. Se alguém olhar para a circunstância, alguém vai dizer: esse pastor viajou, esse pastor está louco. Mas eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes quando Satanás vem com uma seta na minha mente e eu começo a dizer: eu sou amado, e Deus vai realizar, e o Senhor vai fazer. Eu não sou diferente de vocês não, meus irmãos. As lutas são ferrenhas, as lutas são terríveis. Aleluia, mas eu estou vencendo cada uma delas, me firmando no amor de Deus. Me firmando no amor do Senhor. Mas eu acho que eu não tenho, que Deus não vai fazer. Não, irmão, para com isso, Deus vai fazer sim. Exerça a sua fé nesta noite. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2,
versículos 19 e 20. Filipenses capítulo 2, versículos 19 e 20, um texto bem conhecido pelos irmãos, diz assim, aleluia. Não é 2 não, é 1. Meu Deus do céu, como é que eu fui? Não. Então ele diz o seguinte, que já estou crucificado com Cristo. 1, 19 e 20. Porque estou certo isto mesmo. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, eu vivo como? Pela fé. A vida que agora nós vivemos pela fé. Porque a fé é a chave. Diga, a fé é a chave. Então, irmãos, se nós quisermos vencer, andar no caminho da vitória em Cristo Jesus, a fé é a chave. Aleluia. A fé é a chave. Hebreus 10, 35 e 39, a 39 diz assim. O meu amanuense não está ali. Diz assim, Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém, irmãos? Os crentes aqui, a quem foi escrita essa carta, muitos deles estavam voltando atrás. Muitos deles estavam abandonando a fé. Muitos deles estavam deixando as circunstâncias da vida, as pressões, fazer com que eles saíssem fora do propósito. Eles estavam abandonando a esperança. Estavam abandonando a confiança. E toda esta carta aos hebreus é escrita justamente para aqueles irmãos que estavam voltando atrás, que estavam deixando o princípio da fé que receberam. Então o apóstolo diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Precisamos perseverar na fé, irmãos. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós temos que perseverar. Isso é para mim também, eu preciso perseverar dentro daquilo que Deus tem falado. Perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém, irmãos? A promessa vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel, como já foi falado aqui. Ele é fiel. E todavia o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Aleluia. Se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então eu repito, a fé é a chave. Diga, a fé é a chave. Então, a fé é a chave, mas infelizmente a incredulidade é o que impede de nós recebermos da parte de Deus. E neste dia, mais do que nunca, eu estou crendo que eu vou receber tudo que Deus tem prometido. Aleluia. Tudo que Ele tem prometido para nós cumprirmos o propósito, tudo que Ele tem prometido, tudo que Ele tem falado, Ele vai se cumprir porque eu creio. Amém, irmãos? Nós precisamos então aprender a exercitar a nossa fé. Diga, eu preciso aprender a exercitar a minha fé. Diga, todos os dias. Porque todos os dias é uma batalha. Todos os dias é uma luta. Todos os dias são setas malignas que voam tentando tirar você do propósito. Todos os dias. Aleluia. Mas nós estamos firmados em Cristo. Amém? Nós estamos firmados. Todos os dias são setas que voam para tentar nos tirar do esconderijo do Altíssimo e da sombra do Onipotente. Todos os dias são setas que voam tentando confundir a nossa mente,
enfraquecer a nossa fé, quer seja através de palavras que ouvimos, quer seja através de circunstâncias, de desemprego, na família, enfim, todos os dias é uma batalha, mas eu quero dizer para os irmãos que já é uma batalha vencida. Jesus já venceu na cruz do Calvário. O que nós não podemos é abandonar a nossa esperança, abandonar a nossa confiança. Aleluia, glória a Deus. Se em 2019 você precisou de fé, em 2020 você também vai precisar, porque a batalha continua. Aleluia, a luta continua, mas nós vivemos na vitória do Calvário. A vitória de Cristo é que nós vivemos. Aleluia, glória a Deus. Então o que é fé? Fé é certeza. Diga, fé é certeza. Diga, fé é convicção. Mas veja bem, não é uma coisa que eu só creio, que só tem na minha mente, algo que é do meu coração, que eu creio no coração. Ela é primeiramente do coração, não da mente. Porque tem muita gente que diz, Jesus cura. Eu sei que Ele cura, mas não crê suficiente para ser curado. Tem muita gente assim. Mas Deus abre portas? Abre, eu sei que Ele abre portas, mas não tem fé para isto. Eu sei que muitas vezes pode ter irmãos que ainda não receberam algo de Deus, quer seja uma cura, quer seja uma porta aberta. Eu não posso criticar você simplesmente por dizer que você não tem fé, não é essa a questão. Essa questão é que tem muitos que agem desta forma, que vivem desta forma, com a fé só aqui na mente, não é aqui do coração. Mas nós precisamos ter fé no coração. Amém? Aleluia. Vamos ter a fé no coração. Aquela fé que nos revira de dentro para fora. Veja bem, em Hebreus capítulo 11, versículos 2 e 3, diz assim: pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, meus irmãos? Aleluia. Para muitos, eles entendem que a existência humana é produto de uma explosão cósmica. Aconteceu uma explosão e tudo se realizou. Aleluia. Mas para nós não. É tão complicado para estas pessoas que eles precisam inventar teorias para justificar a criação. Nós simplesmente cremos. Não é? Nós simplesmente cremos. E vivemos tranquilos com isto. Vivemos tranquilos, porque cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Então nós precisamos de viver esta realidade de fé. A Bíblia diz no versículo 4 e 5 que pela fé, aqui de Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O verso 5 eu quero focalizar. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que agrada a Deus é ter fé, amém, irmãos? O que agrada a Deus é crer. Então, Enoque, o nome Enoque significa dedicado. Enoque se dedicou a crer e foi trasladado. Ele não era melhor do que ninguém, mas ele resolveu no seu coração: eu vou crer. Pastor, mas naquele tempo não tinha uma palavra escrita, mas tinha a tradição oral. Então ele creu na tradição oral, de que Deus fez o mundo, de que tudo aconteceu da parte do Senhor. Ele creu e passou a andar com Deus. Creu e passou a ter intimidade com Deus. E essa intimidade, essa dedicação, foi tão profunda que Deus falou: não dá para deixar esse cara aí. Não dá para deixar ele aí. Enoque, vem para cá. E ele não viu a morte. Agora eu te pergunto, você quer ser trasladado dessa situação que você está vivendo? Porque trasladar significa tirar daqui e levar para lá. Isso é trasladar.
Tirar de uma situação e levar para outra. Tirar de uma dificuldade e levar para outro lugar. Você quer isto? Então precisa simplesmente crer que Deus está no controle de todas as coisas e vai mudar todas as coisas. Fé é simplesmente levar a sério o que Deus diz. Você leva a sério o que Deus diz na palavra? Amém? Então precisamos ler a Bíblia e levar a sério. Levar a sério. Fé é tomar como verdade o que Deus falou na sua palavra. Quando eu escutei um grande teólogo falar aí outro dia, dizendo que, criticando, né? Inclusive estava lá no no Telegram dos pastores da Vinha, uma entrevista que ele deu aí, falando que nós cremos que a palavra, ela é viva. Ora, e ela não é viva? E quando nós recitamos a palavra, por si só ela tem poder de fazer alguma mudança. Ué, e não é isso que nós cremos, irmãos? Quando nós recitamos a palavra, porque ela é viva. E quando nós recitamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, ela começa a fazer uma transformação primeiramente em nós e depois no ambiente no qual nós estamos. Então, nós precisamos tomar a palavra de Deus como verdade, declarar a palavra, para que a situação mude aonde nós estamos. Aleluia. Se Deus falou que fez uma promessa para você na palavra, saiba que Ele vai cumprir. Amém? Deus vai cumprir. Diga, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para comigo. Aleluia. Mas nós precisamos, como eu disse, nós vamos crer na palavra, vamos crer na palavra, crer naquilo que Deus diz. Aleluia. Porque o nosso manual é a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas ficam pensando, sabe por que eu não recebo as coisas? Acho que deve haver pecado na minha vida. Deve haver pecado na minha vida. Quero dizer para os irmãos que o primeiro pecado lá do Éden não foi só a desobediência. Foi primeiro a incredulidade. O que Deus falou para o Adão? De toda árvore vocês vão comer, mas dessa daqui, não. Mas veio uma outra voz e disse, não é bem assim não. Vocês podem comer sim, que vocês não vão morrer. Que voz agora obedecer? Eles tinham ouvido a voz de Deus, amém? Eles tinham ouvido a voz de Deus. Então agora, o que eles precisavam era crer. Olha, Eva, nós não vamos comer, eu não vou comer não. Se você comer, o problema é seu. Eu não vou comer não. Não vou comer não, porque o Senhor falou que o dia que nós comermos, nós vamos morrer. Não, Adãozinho, peraí. Mas eu encontrei um cidadão ali que é muito sabichão, e ele falou assim que Deus está escondendo alguma coisa de nós, que nós estamos, Deus está nos fazendo de bobos. Vamos comer que nós seremos igual a Deus. E os irmãos sabem a catástrofe, o que aconteceu. Então não é uma questão que eu não recebo porque eu estou em desobediência, mas sim porque eu não creio o suficiente ainda. Alguém diz, Senhor, se há pecado na minha vida, mostra para que eu possa receber. Senhor, mostra se eu estou em pecado. Não, não é essa a questão, irmão. A questão é crer na palavra. Você crê que você é amado? Diga, eu creio que eu sou amado. Então vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Eu digo isso pela palavra do Senhor, vai acontecer. Aleluia. Então, tudo na nossa vida é pela fé. Diga, tudo na minha vida é pela fé. Nós vamos crescer pela fé. Muitas almas serão salvas pela fé. Eu estou orando e visualizando isso. Estou clamando e visualizando e declarando isso em nome de Jesus. Isso vai acontecer em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então nós vamos ver aqui rapidamente dois tipos de fé, a fé de Abraão e a fé de Tomé. Qual é a fé de Abraão?
A fé de Abraão foi aquela que creu sem ver nada. Simplesmente Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para ele creu. Vamos ler aí Romanos 4:17. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja bem, Deus tinha feito uma promessa para Abraão que ia dar um filho. Amém, gente? Ele creu. Mas daí a pouco Deus pede que Abraão vai lá e mata esse rapaz, seu filho. Estava lá por volta dos, 17 anos, 13 anos. Abraão nunca tinha presenciado uma ressurreição. Mas ele falou: se Deus pediu, eu vou obedecer, porque eu creio que até das cinzas Ele pode ressuscitar meu filho. Amém? Porque Ele falou que eu serei pai de multidões, que eu serei pai de muitas nações. Eu serei. Do versículo 18 em diante diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara. Ele creu contra todas as expectativas contrárias. Creu contra a lógica. As pessoas querem explicações lógicas, explicações matemáticas com respeito às coisas de Deus. Eu estou lendo aí uma revista, a Miriam me emprestou, que fala sobre o crescimento dos evangélicos nos últimos 30 anos no Brasil. E eles estão fazendo pesquisas sociológicas, fazendo pesquisas para tentar explicar o crescimento. Estão fazendo pesquisas para tentar explicar o que está acontecendo. Eu fico olhando, mas será que isso vai levar em algum lugar, essas pesquisas? Porque o sociólogo fulano de tal, como é que fala lá, do departamento de sociologia da USP, diz isso. Porque o outro, não sei de onde, diz isso. Tentando explicar o inexplicável. Porque essas coisas acontecem por uma ação sobrenatural de Deus. É ação sobrenatural de Deus, não tem lógica. A própria Bíblia diz: Jesus, conversando com Nicodemos, Nicodemos queria uma explicação lógica para o agir dele. Queria uma explicação lógica. E o Senhor Jesus falou para ele: Nicodemos, olha, esse negócio de nascer de novo não dá para explicar não, porque o vento, o Espírito, aquele que é nascido de novo, é como o vento. O vento, você sabe de onde vem, para onde vai? Você não sabe, não dá para explicar, não tem pesquisa sociológica que dê explicação. Não tem pesquisa. É o agir de Deus. Então muitas vezes nós queremos encaixotar o Senhor, tentar explicar as coisas espirituais, mas não são assim. Esses daí eu não terminei de ler o artigo todo ainda. Eles tentam explicar porque é o advento de tal movimento, assim, porque é o advento de não sei o quê, porque é o advento de não sei das quantas. Eu quero dizer para os irmãos que não é o advento de coisa nenhuma, é a ação de Deus. Aquilo que éramos, o crescimento que eles dizem, porcentagem, foi um crescimento nos últimos 30 anos, se não me engano, 30 anos, 63%. E eles ainda estão mais boquiabertos, porque os crentes, os evangélicos, entraram em todas as camadas da sociedade. Na política, eu achei mais interessante na hora que eles disseram assim que... porque no passado, para quem é mais jovem, no passado, nós éramos tidos como cidadãos de terceira classe, não era nem de segunda, de terceira classe. Os crentes eram tidos como cidadãos de terceira classe. Aqueles que estudavam muito, mas muito mesmo, tinha só o segundo grau. Tinha até o segundo grau, os que estudavam muito. Mas de repente, vem uma nova leva, uma nova geração,
que faz faculdade, que faz universidade, que hoje temos aí juízes, né? Magistrados, temos isso, temos aquilo, né? Temos deputados, temos senadores, e assim por diante, né? Não vamos aqui entrar nesse ou naquele mérito, mas felizmente eles estão lá, e eles estão preocupados com isto, porque nós estamos desestabilizando o status quo, aquilo que está formado nessa estrutura maligna que está aí. Nós estamos nos infiltrando e destruindo tudo aquilo, implantando uma nova realidade, como se vê o mundo, a partir da palavra de Deus. Então isso eles estão assim, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Não tem que ter uma explicação. Quer dizer, não tem que ter a explicação que eles querem. A explicação que eles querem não tem. Não tem. Nós sabemos que é o agir de Deus. E aquilo que se profetizava muitos anos atrás está se cumprindo. O Brasil será um país poderoso nas mãos de Deus. Vocês creem nisso, irmãos? Quando meditava nisso, eu lembrei muito bem, quando eu era novo convertido, há 40 anos atrás, os irmãos viviam escondidos, camuflados, desejando que Jesus viesse logo, os cânticos eram voltados para a vinda de Jesus, as pregações eram voltadas para a vinda de Jesus, não que nós não vamos esquecer disso, não, senhores. Nós vivíamos, eram praticamente as pessoas que vivíamos num gueto, mas hoje nós estamos em todas as camadas da sociedade. Amém, irmãos? Então não dá para explicar isso. O que é isso? É um agir de Deus. E Deus vai levantar você para colocar em situações de destaque, se você crê, amém? Se você crê e se dispuser, Deus vai te levantar. Se posicione nisso. Se você crê e quer ser instrumento poderoso na mão de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então Abraão creu contra todos os prognósticos. Ele não sentiu nada, ele não viu nada, ele só creu. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu vou crer se eu ver, eu vou crer se eu sentir. Fé não é sentir. Nós não precisamos ter um sentimento, nós precisamos nos firmar na palavra. Tem dia que eu não sinto nada, mas eu continuo crendo. Tem dia que eu não vejo nada, eu não vejo estrelinhas, não vejo fogos de artifício, não vejo nada, mas eu continuo crendo. Tem dia que na realidade tudo está até o contrário. Tem dia que o peso está grande, tem dia que eu discuti com a minha esposa, tem dia que a coisa ficou complicada, não tinha isso, não tinha aquilo, eu não senti nada. Mas eu continuo crendo. Essa é a fé de Abraão, alguém que não viu, mas creu. Mas ele tinha uma palavra. Diga, eu tenho uma palavra. Aleluia. Então, se você tem uma palavra, se firme nela. Aleluia. Se firme nela. Recite ela todos os dias. Declare esta palavra todos os dias. Aleluia. Abraão não sentiu nada. Ele creu contra tudo e contra todos. Deus é tão maravilhoso, gente, que chegou uma hora que Deus falou para Abraão ficar mais consciente do que eu quero fazer na vida dele. Eu vou mudar o nomezinho dele. Eu vou mudar o nomezinho dele, de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. Ele creu contra tudo. Imagine hoje, né? Você chega no supermercado, seu nome é Abraão, e você chega no supermercado, e alguém diz assim: ó, irmão Abraão. Alguém diz assim: peraí, mas o nome dele significa pai de multidões. Eu conheço ele. Ele não tem filhos. Porque naquela época, o nome tinha muito a ver com a situação da pessoa. O nome tinha muito a ver. Mas todo mundo dizia: Abraão, você é pai de multidões, você não tem nem filho. Como é que é isso? Já imaginou você ouvindo isso todo dia? Ah, Abraão, você está de piada conosco. Você vai ser pai de multidão, coisa nenhuma. Seus filhos vão vir para Jesus, coisa nenhuma. Sua casa vai ser transformada, coisa nenhuma. Você vai ser curada, coisa nenhuma.
Que nada. As portas não vão se abrir para você, não. Nós temos que lutar contra isso todos os dias. Satanás lançando mentiras na nossa mente. Nós temos que lutar contra isso. Contra tudo e contra todos. Às vezes até dentro da nossa própria casa. Pessoas que olham para nós assim, lá vai a crentona, lá vai o crentão. Está pensando que vai acontecer isso, aquilo, outro. Você tem que lutar contra isso dentro da tua própria casa. É isto. Mas sabe como? Mas Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Sabe como ele se fortalecia dando glória a Deus? Sabe como é que ele fazia isso? Ele saía dos lugares da zombaria, ou ele acordava de manhã, sei lá. É verdade, Senhor, eu não tenho filho ainda não, mas eu tenho uma palavra. Eu não tenho filho, mas tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu vou ser pai de multidões. Eu vou ser pai de multidões. Eu vou ser pai de multidões. Ele acordava de madrugada, eu vou ser pai de multidões. Eu vou ser pai de multidões. A minha casa é abençoada. Ela não será abençoada, ela é abençoada. Amém? Meus filhos voltam para Jesus. Amém? Vão voltar, porque o Senhor prometeu. Amém? O Senhor prometeu. Mas, infelizmente, as pessoas que nos cercam não entendem a realidade que você está vivendo hoje. Não compreende o seu momento. Porque cada um aqui vive um momento, e dentro desse momento, Deus age. Dentro deste momento, Deus mostra a sua glória. Dentro deste momento, Deus mostra o seu poder. Dentro deste momento, a sua fé é burilada, a sua fé é trabalhada, sua fé cresce, porque você se firma na palavra. É isto. Tem gente que aponta o dedo para você, não entende o que você está passando, não entende esta hora da sua vida, mas eu quero te dizer que o Deus que te ama, Ele te entende. Aleluia, diga, Deus me entende. Aleluia, aleluia. Então ele foi fortalecido na fé. Assim você quer ser fortalecido na fé, declara todo dia aquela palavra que Deus te deu. Declara todo dia. Se você tem convicção disso, declara todos os dias aquela palavra. O que o Senhor diz para Josué: não cesse de falar deste livro, do livro desta lei, não cesse de falar da palavra. Você tem uma palavra. E não é minha palavra, é a de Deus. Se fosse a minha, estava na roça. Mas é de Deus. Aleluia. Não sei como você entrou aqui nesta noite, mas uma coisa eu sei. Se você está debaixo de alguma acusação, você vai sair daqui glorificando a Deus, sendo fortalecido na fé. Então Abraão passou por circunstâncias difíceis, ele precisou se fortalecer na fé. Tem hora que eu estou assim também. Tem hora que eu estou só o bagaço, só o pó da rabiola, mas eu vou para o Senhor. Eu vou para o Senhor e começo a declarar lá diante dEle. E o Satanás é flecha de todo lado, demônio, pá, é flecha daqui, é flecha. Mas eu continuo declarando a realidade de Deus na minha vida. É assim que nós precisamos viver, com esta fé de Abraão, que não precisou ver nada, ele simplesmente creu. Simplesmente creu. Aleluia. Esperou contra a esperança, foi contra a lógica das leis naturais. Qual foi a lógica das leis naturais? Ele já tinha quase 100 anos, Sara já não tinha condições físicas mais, mas ele continuou declarando: se o Senhor falou, vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Vai se cumprir. As evidências estão contrárias aí? As evidências estão contrárias? Sim ou não? Se estão, continue honrando a Deus com a sua fé. Continue honrando a Deus. Aleluia. Porque quando você menos esperar, um dia que você acordar assim, você vai dormir, aquele dia que você vai acordar, você vai dizer: esse dia está diferente. Estou sentindo um negócio gostoso, está uma coisa assim que eu não sei o que é, sabe? É que Jesus tirou o cativeiro, amém? É que Jesus quebrou as correntes, mas você precisa continuar crendo. Aleluia. Ele honrou a Deus, e nós vamos honrar a Deus também. Vamos continuar honrando o Senhor, amém? Esta é a fé daqueles aqueles que recebem as coisas de Deus, aqueles que fluem no Senhor, aqueles que são abençoados. Crer sem ver. Diga, crer sem ver. Então esta fé honra o Senhor,
Porque nós não precisamos fazer como Tomé, a fé de Tomé, que fez exatamente o oposto. Ele disse que precisava tocar no Senhor. Os discípulos estavam reunidos, Jesus havia ressuscitado, os discípulos reunidos, todos ali com medo, trancados, e Jesus se fez presente, Jesus atravessou a porta, ninguém precisou abrir nada, e Jesus disse lá: paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, eles estavam com medo dos judeus. Há situações na nossa vida que também nos dá medo, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como resolver, mas eu quero te dizer que não existe situação que Deus não resolva. O Senhor resolve tudo. Então eles estavam lá, e tal, Jesus conversou com eles e tal, e foi aquela festa toda, alguns ainda ficaram meio assim, mas Jesus se identificou e foi embora, mas Tomé não estava lá. E quando a história os irmãos conhecem, quando Tomé chegou e falou: o Senhor esteve aqui. O Senhor esteve entre nós. Ah, o que é isso, rapaz? Vocês estão brincando comigo. Estão me tirando, como diz a linguagem aí, né? Vocês estão me tirando de doido. Ah? Vocês estão metendo louco em mim. O que é isso? Ah? E Tomé ainda disse: se eu não colocar o dedo lá, no furo, se eu não enfiar a mão aqui do seu lado, de maneira alguma eu vou crer. Mas eu quero dizer para os irmãos, depois que alguns de nós colocou a mão aqui, o dedo aqui e a mão aqui do lado, vamos precisar de mais alguma coisa para crer? Não vamos precisar mais crer, de mais nada, porque já vimos. 2 Coríntios 5,7 diz assim, que nós andamos por fé e não por vista. Então nós temos que caminhar pela fé. Infelizmente, na vida da igreja tem pessoas que estão assim vivendo, ainda esperando ver alguma coisa. O pastor está falando essas coisas aí que vai acontecer na igreja, eu só quero ver, estou aqui só para ver. Se acontecer, eu estou dentro, se não acontecer, bye bye Brasil. Tchau, estou fora. Mas nós não precisamos ver para começar a crer, amém, meus irmãos? Porque nós somos vencedores. Diga: eu sou vencedor. Diga assim: os vencedores manifestam a fé do tipo de Abraão. Amém? Aleluia. Então nós precisamos ter uma palavra. Você tem uma palavra, então você vai andar firmado nela. É importante estarmos aqui nos cultos, porque nos cultos nós recebemos a palavra. Aqui no culto nós somos alimentados na palavra. Alguns irmãos acham que não precisam vir ao culto. Eu posso ficar em casa sozinho, em casa eu assisto um vídeo, eu assisto uma pregação e tudo mais. Tudo bem, tudo bem. Mas estar aqui juntos é muito importante. Porque existem coisas que Deus faz no individual. A unção, quando nós estamos vivendo, a unção no individual, mas também uma unção no coletivo. A unção do individual é uma, a unção do coletivo é muito maior. Então nós precisamos viver essa realidade. Então quando nós nos ajuntamos como igreja para celebrar o Senhor, a unção é muito maior. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então nós precisamos viver esta realidade. Você quer que a sua fé aumente? Então busque a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, medita na palavra do Senhor dia e noite. É isso que Deus quer para mim e para você. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não está mais debaixo de condenação. Você não está mais debaixo de acusação. Você é amado pelo Senhor. Você é amado. Você é amado. Não deixa o inimigo roubar isso de você. Não deixa ele roubar essa realidade da sua vida. Em nome de Jesus. Não deixa. Em nome do Senhor Jesus. Você é amado. Você é cheio de fé, você tem fé no Senhor, você crê, porque você já recebeu uma medida de fé para caminhar na presença do Senhor, para fazer a vontade do Senhor.
Você caminha diante de Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado nesta noite. Muda o seu coração. Aleluia. Não procure entender com a lógica aquilo que só é pelo Espírito. Não deixa o inimigo roubar esta bênção da sua vida, em nome de Jesus.